Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje nós vamos discutir como as igrejas evangélicas, principalmente, têm tratado as pessoas solteiras, maduras. Aquelas pessoas que passaram da idade de casar e não se casaram, mas permanecem firmes na igreja e tal. Muita gente diz que elas são discriminadas pelo restante da comunidade. Será que isso é verdade? Se for verdade, elas são discriminadas por quê? Né? Qual o motivo dessa discriminação? Seria algum tipo de desconfiança, né? Ou será mesmo algum tipo de maldade? A gente sabe que na sociedade lá fora, quando alguém não se casa, especialmente se for mulher, né, ela é vista assim como uma espécie de derrotada. Se for homem, ele desperta suspeitas com relação à sua masculinidade. Mas e na igreja? A igreja é o lugar onde estão os salvos pela graça do Senhor Jesus, pessoas que temem a Deus, que amam ao próximo, porque pelo menos esse foi o mandamento que Jesus, né, deu aos seus seguidores. É o lugar de acolhimento onde todos devem ser bem-vindos. Então não pode haver discriminação, muito menos quando essa discriminação é resultado de algo que nem existe. A pessoa simplesmente não se casou. Não é o apóstolo Paulo, autor de boa parte da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, que escreveu que era melhor as pessoas não se casarem? Lá em 1 Coríntios capítulo 7 ele defende essa ideia com todas as letras. Então, os seguidores de Paulo deveriam bater palma para quem não se casou. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho a impressão que as pessoas que ficaram solteiras, embora tenham amadurecido, não se casaram e permanecem na igreja, são vistas com admiração pelos outros irmãos. Eu acho que essa história de discriminação é puro mito. E você, o que pensa? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Patrocinado pela Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, que convida você a entrar no site www.vejamsó.com.br, votar na enquete para você se habilitar aos sorteios que nós fazemos aqui no Vejam Só. Quero que você seja premiado ou premiada. Agora, as pessoas querem saber se é verdade que as pessoas são discriminadas. Quem vai falar sobre isso aqui hoje é, voltando ao Vejam Só, a dona Eliane de Castro, né, que tem um nome no meio, que ela escondeu da gente, Eliane Franco de Castro, da Igreja Batista Beriana, ela que é psicopedagoga e desenvolve um ministério com casais. Paz e graça, irmã Eliane, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui novamente, é uma honra muito grande. Bom tê-la de volta. Obrigada. Onde fica a igreja que a senhora frequenta e trabalha? Fica na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Butantã. A igreja, falando a Igreja Batista Beriana, geralmente as pessoas não vão estar conhecendo, lembrando, porque não era esse nome que tinha. Era a Igreja Batista Shadash, que é acoplada à Escola Batista, que é a EBEI. Então é a mesma escola, é a mesma igreja. Então todo mundo conhece por esse nome, por ter esse referencial da escola junto. Entendi. Fica lá no Butantã. Muito bem. Do outro lado, temos o pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. Ele já veio várias vezes ao programa. Paz e graça, pastor Dimas. Bom tê-lo de volta. Amém. Graça e paz. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui nesses debates. Espero hoje poder contribuir, né, com esse tema importante que vai ser discutido a respeito das mulheres na igreja. E o endereço da igreja do senhor? Avenida Sabará, 3673, fica em Interlagos. Nossos cultos são aos domingos, de manhã e à noite, sexta-feira, culto de oração na igreja. Muito bom, eu estive lá, né? Uma bênção, igreja muito, muito gostosa, muito acolhedora. Fica pertinho lá do Shopping Interlagos. Shopping Interlagos, né? Muito bom. Muito bem.
como eu te falei, você entra no site www.vejamsó.com.br, vota na enquete para participar dos sorteios. Sabe que o Vejam Só quer abençoar você de todo jeito, de toda maneira, né? A gente faz sorteios aqui e também dá recados muito espertos para você. Então, pega lá, sempre tem que assistir o Vejam Só com papel e lápis na mão, porque senão você vai acabar perdendo a bênção. Bom, deixa eu ver, eu vou começar com as damas. O senhor não se opõe? De maneira alguma. Então, vamos lá. Obrigada. Dona Eliane Franco de Castro, para você não levar mais um puxão de orelhas. Aliás, muito bem dado por sua mãe, né? Por omitir o nome de solteira no meio, né? Isso. Brava comigo, quase apanhei. As pessoas solteiras, maduras, que estão na igreja, é verdade que elas são discriminadas? Você não acha que isso é um pouco de mito, não? Eu não acho que é um mito, porque quando eu conto as coisas, eu fico baseando no que já aconteceu comigo. Como eu cresci na igreja, com 19 anos, aí eu dei uma desviada, com 19 anos eu tive uma filha. Para eu voltar para a igreja solteira e com uma filha, eu achava que as pessoas estavam me olhando de uma forma diferente. Tanto que, quando eu vim para São Paulo com a minha filha, eu passava em frente à Igreja da Liberdade, que eu morava perto. E eu passava ali e falava assim, gente, eu quero entrar nessa igreja. Aí vinha uma vozinha assim, falava assim, mas você vai entrar aí? Você nem é casada? Você vai falar o quê? Quem que é o pai dessa filha? E eu ia perguntar pelo seu marido. O que você vai falar? Não vou não, vou esperar eu casar primeiro, depois eu volto para a igreja. Eu pensava comigo. Quando eu me casei, a primeira coisa que nós fizemos foi voltar para a igreja. E nessa mesma igreja. Porque, assim, o preconceito, às vezes, está dentro da gente mesmo, do solteiro mesmo. Porque eu queria entrar, mas, assim, eu estava com medo de entrar e me debater com as pessoas perguntando, você é casada? Não. Mas, você é mãe solteira? Então, esse preconceito, às vezes, as pessoas carregam com a gente, eu carrego comigo mesmo. Mas existem também, não generalizando todas as igrejas, eu creio que tem sim um certo tipo de preconceito. Não só com mãe solteira, com casal, com o jovem, que é o solteiro, que não casou, uma senhora de 40, 50 anos que até hoje está casada. Eu acho que tem sim determinadas igrejas. Não estou falando da minha igreja, nem da igreja do pastor Dimas. Eu estou falando que algumas igrejas eu já passei e eu senti esse preconceito sim. A senhora conhece a igreja do pastor Dimas? Não, mas assim, nós conversamos vai falar da igreja dele? Não, mas quando nós estávamos ali na sala de espera, nós batemos um papo. Tá? Então, assim, eu vou conhecer, tá? E ele vai conhecer a minha. Pronto, já fizemos amizade e a gente vai uma igreja do outro. E eu vou constatar se isso é verdade ou se é mentira. Aí vou levar uma colega minha de 50 anos solteira. Pronto. Ela é da sua igreja? Vou levar. Ela é da sua igreja? É da minha igreja. E ela é discriminada lá? Não, na minha não. Vou perguntar para ela, Pode perguntar para ela. Pode perguntar para ela. Pastor Dimas Paulino, essa história de que o solteiro maduro é discriminado é verdade ou é mito? Creio ser verdadeiro, pastor. Há uma discriminação não em relação ao ser dessa pessoa, mas na agenda da igreja há uma discriminação no que diz respeito às atividades da igreja, porque você percebe que a igreja, no decorrer dos anos, a igreja pós-moderna, ela se preocupou em desenvolver vários ministérios para as faixas etárias. Você tem grupo de terceira idade, juniores, jovens, adolescentes, grupos de casais, uma infinidade de cursos para este público. E essas irmãs, esse pessoal já acima dos 30 anos, né? Eu percebo que eles são um pouco discriminados na agenda da igreja. Há poucas atividades para eles. Não se encaixa em todas, né? Não tem como... É porque é difícil, né? Uma mulher de 40 anos participar de um grupo de jovens, às vezes ela fica deslocada. Também ela não quer ir para a terceira idade, porque ela entende que não... que ainda... Mas ela pode frequentar o grupo de senhoras. Pode frequentar. Existem esses ministérios mais genéricos na igreja, que é, por exemplo, um grupo familiar, independe da idade. Você tem lá uma célula que pode ir pessoas de qualquer idade. Certo. O grupo de mulheres, a mesma coisa. Mas eu estou dizendo assim, pastor, há poucas igrejas que desenvolvem um trabalho específico para este público-alvo, com atividades voltadas para eles.
Quando eu era criancinha pequena, lá em Barbacena, a igreja se dividia assim. Tinha as crianças que formavam a Liga Juvenil. Aí tinha os moços que formavam a mocidade. Aí tinha as senhoras, que formavam a Sociedade Auxiliadora de Senhoras, e os homens, que formavam os varonis, a Sociedade Varonil, certo? Aí, certas pessoas inventaram aí essa história de ministério de casais, não sei o quê. Então, pegaram os maridos dos varonis, as esposas das SAS, e juntaram na Sociedade de Casais. E quem não era casado, ou ficava na mocidade, mas se não fosse moço, como o senhor acabou de falar, e aí? Então, e aí que esse pessoal hoje, eles estão na igreja com uma agenda muito limitada. Então, quando a igreja é pequena demais, vamos pensar aqui numa igreja com um público de até 80 membros. A nossa, mais ou menos isso daí. Então, são poucos membros. Então, você acaba não tendo uma estrutura voltada até para fazer um trabalho, porque você acaba tendo, sei lá, no universo, 2 ou 3 pessoas nessa condição. Certo. Uma igreja de maior porte, nós temos visto algumas igrejas grandes fazer um trabalho voltado para esse tipo de público, porque aí uma igreja de 2.000 membros, de repente ele tem 200 mulheres nessa condição, então você consegue viabilizar programas, atividades, reuniões, passeios. Então eu acredito que isso também acaba influenciando. Então os singles hoje têm sido tratados nesse universo, e essas igrejas, essas irmãs que estão nas igrejas pequenas, acabam até migrando para atividades quando ela congrega na igreja pequena, mas quando tem uma atividade para o single, numa igreja grande, elas acabam indo. Isso é bom ou ruim? Eu acredito que para ela seja bom, porque ela precisa também fazer a network dela, se comunicar com pessoas que estão na mesma condição dela. Eu vou dizer o que eu fiz na igreja, pastor. Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu detectei uma queixa de algumas irmãs nesse sentido. E eu me propus, então, formar um grupo com elas, junto com a minha esposa. Nós íamos nos reunir mensalmente para orar junto, para ministrar, para discipular. E fiz isso por um tempo, até que uma foi casando, outra foi o grupo hoje não existe mais. Mas eu também não tenho nenhuma demanda hoje, na atualidade. Mas assim que aparecer a demanda, acho que os pastores deveriam abrir um espaço para um grupo com esse público. Legal. Agora, irmã Eliane, como é que a irmã vê essa questão que o pastor Dimas falou? As pessoas que estão solteiras, são maduras, numa igreja pequena, como a sua, como a minha, que é menor que a sua ainda, e que sabem que vai haver uma atividade com solteiros maduros, né? Ou solteiros adultos, como... teve uma igreja que eu frequentei que chamava Jovens, essa sociedade chamava Sociedade dos Jovens Adultos. Então devia ter jovem criança também lá, mas enfim. Os solteiros vão para essas atividades de outras igrejas. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Ontem, logo após o culto, eu conversei com uma amiga, uma irmã da igreja, que ela é solteira, e eu pedi para que ela compartilhasse comigo como que eu poderia... que uma coisa é você falar e ver, outra coisa é você pegar o sentimento da pessoa. Eu falei assim, Simone, você é solteira, como que você se sente nesse meio? Como que é que você pode me falar? Você é solteira, não é casada, você tem os eventos da igreja que tem os dias dos namorados, tem os eventos que tem os casais. Como que você se sente? E ela falou assim, perdida. Eu falei assim, mas como assim perdida? Você é perdida porque eu não me encaixo nos jovens porque eles são jovens demais. Eu não me encaixo nos casais porque eu não sou casada. Então, assim, eu fico perdida, eu fico sem um amparo. Mas, assim, não o amparo do pastor, porque a nossa igreja, ela tenta trabalhar isso de uma maneira, assim, que possa encaixar todo mundo. Só que não tem muitos, tem o quê? 4 solteiras na nossa igreja. Não tem nenhum solteiro? Não, solteiro, pior que não tem nenhum solteiro. Tem 4 mulheres solteiras na nossa igreja e não tem um homem solteiro lá que possa casar. Não, tem um só.
O pastor Jairo. Então, assim, ele é o único solteiro. E ainda é pastor? Pastor. E ele não quer casar? Então, vamos fazer uma campanha para ver se o pastor Jairo quer casar. Mas aí ele tem que escolher uma das 4. Uma das 4. Normalmente não é assim. Normalmente ele vai arranjar outra lá fora, dar uma encrenca. Não, mas ele também já está que deve ter uns 40, né? Uns 40. Então, assim... Esse né que ela fala é pro marido dela que está aqui. Tá, meu marido tá ali, então eu falo né para ele confirmar, para não me deixar mentir, né? É porque ela é muito segura, entendeu? Mas é porque eu sou muito submissa, então eu tenho que pedir toda a opinião do meu marido. Aliás, que mudança, hein, irmã? Pois é, você vê? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Quem diria que um dia você ia se autodeclarar num programa... Olha lá. Ai, que gato. Olha o quê? Que gato. Que gatinho. Pois é. Tudo bom, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Opa, seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Obrigado. Então, quem diria, irmã, que um dia em rede de televisão a senhora diria que é muito submissa? Porque a senhora foi bem fui muito arredia. Eu fui muito mesmo, muito terrível. Então, E Deus que mudou? Ou foi o marido? Não, Deus usou meu marido com a calma dele para me mudar. Mas assim, igual eu já falei, que não é o foco ainda, mas eu mudei porque eu quis. Jesus, ele não vai invadir a vida de ninguém para transformar a força, para depois falar assim, mas eu não queria ter mudado, você me mudou porque eu quis, porque você quis. Eu quis, quando eu falei, eu quero, eu preciso mudar, isso está me incomodando, está afastando as pessoas de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu quero mudar. Aí começou a mudança, as pessoas começaram a perceber a mudança em mim. Mas enquanto eu não quis, né, ele ficou quietinho ali. Né? Legal isso que você falou. Então partiu de você. De mim. E sempre parte da gente, né, pastor? Não adianta nada ficar o tempo todo, você ficar lá ministrando na minha cabeça ali o tempo todo. E eu tô aqui, ó. Ai, que saco. Ai. Né? Se eu não quiser receber isso daí, não adianta nada. Toda palavra é jogar pérolas aos porcos, não fala isso? Que não devemos jogar pérolas aos porcos? Então, assim, já jogaram muitas pérolas para mim, que eu me sentia forte. Mas agora não, faz tempo, né? Que você faz tempo já, então é que agora que tá vindo à tona, né? Agora que a gente começa a falar sobre pode usar isso no ministério com casais. Sim. Aí você falou assim, faz o ministério de casais. Sabe por que eu sinto no meu coração que o ministério de casais ele foi levantado? A senhora vai falar isso no próximo bloco. Fala, então aguarde. Aguarde. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. O assunto de hoje é aqueles que a gente gosta de meter o bedelho, né? De dar opinião, de falar. Dizem que as pessoas maduras, mas solteiras, são discriminadas nas igrejas evangélicas. O pessoal olha meio assim, desconfiado, tá? Por que aquele cara não casou, né? Ou por que aquela mulher não casou e tal, é uma derrotada, ele não sei, enfim. Será que é verdade mesmo essa discriminação? A repórter Kátia Silva foi a campo e preparou a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Está cada vez mais distante a época em que homens e mulheres que passavam dos 40 anos tinham que estar casados e constituindo uma família. Segundo o último levantamento divulgado pelo IBGE, o percentual de pessoas que se declararam solteiras no país é superior ao número de casados. São 48,1% de solteiros contra 39,9% de casados. A região norte é a que concentra o percentual mais alto de solteiros e representa 62% da população. Neste cenário, encontram-se dois tipos de solteiros: os que ainda não encontraram alguém com quem realmente desejam se relacionar, ou aqueles que preferem viver sozinhos por opção. Um exemplo deste caso é Márcia Santos, uma mulher independente que optou em viver sozinha desde os 18 anos. Em entrevista exclusiva ao Vejam Só, a produtora de eventos compartilhou algumas de suas experiências. Fiz um trabalho no Rio Grande do Sul e conheci, dentro de uma festa desse evento, eu conheci um gaúcho
e nós namoramos 3 meses por telefone e internet, e depois eu acabei indo pra lá pra acompanhá-lo num casamento. Eu ia ficar 15 dias, eu fiquei quase 5 anos. Na Serra Gaúcha você aprende a ser uma pessoa mais tolerante, é uma colônia de alemão, né? Então você escutar o alemão diariamente, não aprendi a falar por preguiça, mas é bem bacana. Márcia até tentou fugir de algumas perguntinhas relacionadas ao término do namoro, mas não conseguiu. Acabou porque é uma cidade pequena e onde as pessoas às 7 horas da noite já estão todas dentro das suas casas no inverno. E aí eu fiz uma proposta para ele, o que você acha da gente abrir alguma coisa diferente na cidade, um comércio, alguma coisa que mexa com alimentação, que não tenha no verão e nem no inverno. Aí eu acho que ele foi um pouquinho mais covarde, assim, ele ficou com medo de arriscar. Porque eu não queria mais trabalhar com eventos na Serra, porque é muito cansativo sair da Serra e ir para Porto Alegre, Caxias, enfim, eu queria me centralizar na cidade. Mas ela não desistiu. Há 8 anos, Márcia decidiu visitar a cidade de Civita Marche, localizado na Itália. Além de passear e se aventurar, ela ainda tentou encontrar sua cara metade. Um deles tem 41 anos, tinha 41 anos na época, mas é muita pressão. Então ele já me conheceu, ele já queria casar, ter filhos, isso me assustou um pouco. O outro era meio lento, ele achava que as coisas iam cair do céu. Então ele ficava lá ajoelhado, agradecendo, esperando que tudo ia dar certo assim. Aí também não dá, né, para ter um relacionamento com alguém assim, tem que te acompanhar, né? Márcia é bem resolvida. Atualmente, ela não está namorando e disse que está muito feliz. Tenho várias amigas com a mesma idade solteiras, que também não têm filhos. É uma opção, né? As pessoas têm que aprender a respeitar essa opção. Algumas perguntam, e por quê? Por opção, não quis ter filhos e por enquanto ainda não quis me casar. Quero curtir um pouco a minha vida, fazer algumas viagens ainda, e se eu tivesse filhos e um marido ia atrapalhar um pouco. Eu sou feliz assim. Viu só? Viver sozinho pode sim ser uma opção. Mas o que será que acontece com este público nas igrejas? Pessoas maduras, mas solteiras, são discriminadas nas igrejas evangélicas. Isso é verdade ou mito? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E você entra no site www.vejamsó.com.br e vota na enquete. Pessoas maduras, mas solteiras, são discriminadas nas igrejas evangélicas? Primeira resposta, verdade. São. Verdade. Segunda resposta, é mito. Que discriminada? Nada. A igreja não discrimina ninguém. Ou pelo menos não discrimina solteiros. Terceira resposta, não sei. Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para os sorteios que faremos já aqui no programa e dos quais falaremos daqui a pouquinho. Antes eu queria saber a opinião da dona Eliane de Castro, da Igreja Batista Beriana, ela que tem ministério com casais, é psicopedagoga e tal, né? O que você achou da moça da matéria? Eu não concordo. Não concorda com o quê? Na opção de ser solteira, porque é muito estranho. Como você falou, eu vou ter a opção de ser solteira? Vai casar nunca? Não vai ter um filho nunca? Então, não sei, eu não concordo com a opção de ser solteira, porque não é esse o plano de Deus na vida da gente, né? Da gente que conhece, sabe o que está escrito, que o homem deixará a sua casa, se unirá a sua esposa, né? Já indicando para um casamento. Você escolher, você está indo muito contrário ao que Deus quer. Eu acho que vou estar sendo muito prepotente. Não, Deus, não vou casar, pronto, não vou ter filho, não vou criar uma família. E eu não concordo. Não concordo? Não concordo. E o pastor Libas, o que o senhor achou? Eu respeito essa mulher, eu acho que é possível ser feliz sem estar casado. Se essa é uma opção dela, a gente não pode achar que o padrão, as igrejas hoje estão dando muita ênfase à família,
e esquecendo que tem pessoas ali que talvez nunca vão se casar, mas vão ser felizes, vão ser servas de Deus. Há a questão do celibato, não compulsório, mas que é um dom de Deus. Então, ela mesmo falou, ela é feliz desse jeito, não se sente infeliz por ser assim. Então, eu acredito, pastor, que cada caso é um caso. Vai ter mulheres, assim como homens, dentro da igreja, que nunca vão se casar. Mas, e pastor, nós não podemos, assim, pressionar essas pessoas para que elas se casem apenas para satisfazer um perfil da nossa igreja. O problema dela é a opção dela. Essa não é a opção de Deus na vida da gente. Estou falando assim, uma pessoa às vezes está dentro da igreja e não se casou até hoje porque não teve como se casar mesmo. Agora a pessoa que tem opção, namora, mas eu não vou casar, namoro, mas eu não penso em casar. Eu não concordo com isso. A opção de Deus, irmã, você lê lá em Corinto, né, que Paulo, ele aborda e ele dá abertura para a questão do celibato também. Então, a opção de Deus não é só pelo casamento. Deus também respeita aqueles que vão ser eunucos. No caso dela, especificamente, ela deixou bem claro que, assim, uma questão profissional, ela estava se dedicando à atividade profissional dela, ao trabalho dela, houve uma incompatibilidade e ela optou por ficar só. Mas isso, não, pelo que eu entendi, na entrevista, não trouxe um peso para ela, pastor. Isso não trouxe uma... Então, a não ser que ela esteja mentindo. Aí que tá, dá para confiar no que a mulher fala? Eu acredito que eu conheço pessoas, eu tenho pessoas na minha igreja que não se casaram. Porque não conseguiram se casar. Mas não vivem sob esse estigma. As pessoas que não... a pessoa que não tem um filho, que não constitui uma família, como o padrão que a gente tem. Eu acho que a pessoa ela se sente excluída, automaticamente ela se exclui. Poxa, eu não casei até hoje. E aí é que entra o negócio. Por isso que eu falo que não dá para confiar em mulher. Porque, eu fui lá para Itália e tinha um que queria casar logo. Aí não dá. Aí tinha outro que era muito devagar. Ninguém serve. Porque, pastor, a gente vê também dentro das igrejas hoje, a igreja está muito mais feminina, no meu ponto de vista, do que da figura masculina. Porque, primeiro que há uma estatística de que há mais mulheres no mundo do que homens. Certo. Segundo, pela minha experiência lá, as mulheres são as que mais levam visitantes na igreja. Você pega, por exemplo, departamento infantil. Quantos homens tem trabalhando no departamento infantil? Raríssimo. E quantas mulheres tem? Grupos de intercessão. Quantos homens para quantas mulheres? Círculo de oração. Grupo de terceira idade. Então, a igreja parece que vai, a frente feminina vai tomando conta. Então, talvez até uma sugestão para nós, pastores, seja a gente pedir aos homens que evangelizem mais homens e levem mais homens na igreja para que seja mais equilibrado, né? É verdade. Eu só estou no elevador, eu estou com a pessoa lá, eu já evangelizo aquela pessoa, e a mulher, principalmente mulher. Homem eu não fico conversando muito no elevador, né, porque também não vai pegar bem, né, mas não vai gostar, né. E aí, só que assim, todas as pessoas que eu convido, realmente, se eu estou no ônibus, se eu estou no meu trabalho, eu evangelizo. Vamos conhecer minha igreja? Não pesco de outra igreja, tá? Porque é proibido já, o pastor já falou que a gente apanha, a gente fica pescando de outra igreja. O que é pescar de outra igreja? Sai da sua igreja e vai pra minha, entendeu? Então, assim, convido pra... Então, assim, realmente tem muito mais mulheres à frente das coisas na nossa igreja do que homem. Agora, pastor Heber, eu entendo, assim, que não há uma discriminação em relação ao ser. Há uma discriminação no que diz respeito assim, às atividades voltadas para esse público. Não, o irmão deixou isso bem claro no bloco anterior. As atividades da igreja são... O público-alvo das atividades da igreja nunca são, rarissimamente, são os solteiros maduros. Né? E aí eu tenho uma pergunta para o senhor que eu fiquei muito curioso. Quando houve aquela demanda na sua igreja, né, e algumas mulheres pediram para se organizar algumas atividades para solteiras adultas, o senhor começou a estudar com elas? Comecei.
Que tipo de estudo o senhor ministra para esse grupo? Então, nós fizemos uma reunião, era aproximadamente umas 25 mulheres, né? E foi uma reunião bem informal sobre... começamos assim com alguns quebra-gelos, algumas dinâmicas e ministrando dentro da necessidade, no qual, sem dúvida alguma, o relacionamento afetivo é o primeiro lugar, aquela preocupação. Algumas, ao meu ver, um pouco até exageradas. Eu tinha moças de 25 anos que já estavam preocupadas porque precisam casar e estão ali orando e tal, e pedindo, mas assim, a grande demanda é na área sentimental, afetiva. Elas querem encontrar uma pessoa de Deus para casar, elas são muito assediadas fora no mercado de trabalho, sexta-feira, happy hour, convite daqui, convite dali. Às vezes elas não têm essa pessoa na igreja e algumas se sentem até tentadas. Então, a minha experiência lá me ensinou que elas precisam realmente elas precisam estar juntas. Por exemplo, nós falamos muito de grupos, de células, grupos familiares, seja lá qual for a nomenclatura, e a gente faz esses grupos muito pensando na separação logística, né? Aqueles irmãos que moram ali e tal. Talvez seja necessário a gente pensar em formar grupos também, não apenas logísticos, mas por afinidade, e aí essas mulheres podem ter um grupo na igreja, como tem os outros, né? E aí eu volto a dizer, eu acho que as igrejas com maior número de membros, elas conseguem ter mais atividades, recursos para isso. Mas a questão que eu queria que o senhor falasse o problema emocional delas é prioritário. Tá, as mulheres querem ser amadas, é isso? E aí o senhor dizia que elas não iam ser? Não, pastor. A gente orava, a gente ministrava, algumas até casaram e como resposta de oração. Outras permanecem solteiras, porque também, pastor, há mulheres que são muito exigentes demais. Nós tínhamos uma aqui. Né? Que acabam idealizando a figura de um cara que só existe na mente delas. Né? Isso aí vai, infelizmente, então, um exemplo, uma vez eu soube de um caso de uma irmã que fez uma carta para Deus, e ela escreveu nessa carta o tipo de marido que ela gostaria de ter. E colocou, ele não podia ser médico, porque ela não queria dividir ele com plantão, ele tinha que ser à altura, cabelos tal, olhos e tal. Então vai colocando muitas exigências, né? E às vezes a gente não está à altura dessas exigências. Então eu creio que tem que ser levado em conta o caráter dessa pessoa, o fato dele ser um homem temente a Deus, se ele está envolvido nas atividades da igreja, se ele dá demonstrações de espiritualidade. Agora, se você... Tem coisas que não dá para abrir mão, então... Mas tem outras coisas que são até negociáveis, né? Porque senão algumas vezes ficam solteiras porque são muito exigentes mesmo. Por que as mulheres são assim, irmã? Como? Você nem estava prestando atenção, né? Exigentes. Tava sim. Então, como? Mas eu pedi para Deus assim, ó. Eu sou do interior de Goiás. Lá em Niquelândia é uma cidade pequenininha. Já ouviu falar? Não. Não, pois é. Diz que não tinha nem no mapa, mas eu vim de lá, famosésima, né? Lá é uma cidade que tem muita empresa de mineração. E a maioria das mulheres se casava com engenheiro. Meu sonho era casar com engenheiro. Eu falava, Senhor, eu quero casar com engenheiro, eu quero morar naquela casa, aquelas casas bonitas, tudo. Deus me ouviu, pastor. Eu casei com engenheiro. Só que meu marido não exerceu a profissão nunca. Nunca fez. Então, assim, eu pedia, o marido que eu pedia para Deus, quando eu não tinha... que eu fui casar com 26 anos de idade. Eu já tinha 26 anos, já estava madura. E aí, só que assim, eu comecei a entender assim, eu comecei a mudar meu pedido. Eu falei, Senhor, manda um homem para mim honesto, que me ature, né? Que tenha paciência comigo e que seja um ótimo pai para minha filha. E Deus me ouviu, é o marido que eu tenho hoje. Porque eu ficava idealizando isso daí. Eu queria aquele homem alto, forte, né? Tá, bonito, intelectual, gentleman, tudo. Tá, Deus me deu um homem alto,
grisalho, lindo, barrigudinho, tá? Abre a porta do carro para mim, é um gentleman, só que não exerce a profissão de engenheiro, então vê alguma coisa faltando. Tinha que reclamar, né? Tinha que reclamar. Agora, por que as moças ficam pedindo essa lista enorme de pedindo verdadeiros astros de Hollywood para casar, né? Só para as mulheres, para as outras mulheres ficarem dando em cima do marido lá? Vai ficar com ciúmes, pastor, e isso aí é verdade, porque elas na igreja, às vezes, vamos falar aqui num ambiente que existe, né? Talvez não exista em todas as igrejas, mas provocam ciúmes também nas outras mulheres casadas, né? Que às vezes participa de um ministério que envolve uma outra pessoa, e isso gera um desconforto. Não que elas estejam, mas não É a competitividade delas. Mesmo que elas não estejam provocando, né? Acho que o casal em si feliz já desperta inveja em outras pessoas. Você já está feliz, você já vê que é uma família... primeiro que não tem aquela família 100%, tem a 99,99%. Né? Porque o 100% é a família, aquela família 100%, vai para o céu já direto. Então isso desperta. E vou falar uma coisa, eu fiquei sabendo, por outras fontes, né, que o meu casamento, a minha família desperta inveja nas pessoas. Aí eu falei assim, mas por que, gente? Nossa, se eu ficar 24 horas comigo dentro de casa, 24 horas dentro de casa com a gente, eu digo que o negócio não é 100%. Eu correndo atrás de criança, eu brigando, na hora de ir para a escola, é menino carregando mochila nas costas, calça sapato, vai para o elevador, deixa na escola, volta, aquela correria, arruma o caso, vai para o consultório. É essa inveja que a pessoa quer ter? Mas sabe o que é? É a harmonia. É brigar, mas ter a consciência de pedir desculpa, de fazer aquela reunião, de pôr os pontos no final da tarde, o que você fez de errado, não vou fazer isso mais. Então, isso desperta. Agora, uma mulher dentro da igreja, solteira, que vê uma mulher casada, que mesmo que não sabe o que está acontecendo dentro de casa, ela sente, não é inveja, assim, acho que é ciúme. Eu não sei. Ciúme de Deus. Você já sentiu ciúme de Deus? Ciúme de Deus. Deixa eu voltar aqui para o tema dos solteiros. Até agora vocês não abordaram uma questão que eu acho que é muito importante e que talvez explique boa parte de a gente olhar com desconfiança para os solteiros. Né? Que é a desconfiança em relação à retidão moral. Por exemplo, o cara passa dos 30 anos solteiro lá na igreja, todo mundo fica olhando assim. As mães das moças, porque ele não se interessou por nenhuma das filhas das moças da igreja, nem pelas moças das outras igrejas, né? Põe em dúvida a masculinidade dele. Não é? Isso acontece ou não acontece? Acontece. Mas em relação à mulher, não vejo assim o contrário disso. Como assim? Então, em relação ao homem há essa desconfiança, né? Certo. Mas em relação à mulher eu não vejo assim uma desconfiança, se ela vai ser, se ela tem tendências. Não, eu estou falando do homem. Agora, em relação à mulher. A mulher, eu acho que a discriminação é do tipo, ela não conseguiu, no caso não dos homens, das outras mulheres, né? As outras mulheres, aquela lá é solteirona. Ou é chata demais, pensa assim, nossa, deve ser insuportável essa pessoa. Deve carregar isso. Você deixou isso nas entrelinhas, irmã, quando você falou há pouco, né, da mulher que fala assim, poxa, eu não casei, segura, aquela lá que é assim, assado, frito, cozido, casou, né? A outra que é pior, teve filho. Às vezes ela se dedicou tanto ao aspecto profissional, né, esqueceu de se investir nessa outra área ou ela não aceita quem esteja abaixo do padrão social, também, profissional dela. Porque é um outro, isso também não isso é um problema. Dela ganhar mais que o cara, tudo, e às vezes a questão da insubmissão, né, que você colocou, às vezes algumas não querem se submeter. Então isso na sociedade está uma velocidade muito grande, né, de mulheres que estão abrindo mão mesmo para migrar de vez para o lado profissional. E elas vão ficando para trás. E aí depois, quando elas decidem, aí já está num grau de dificuldade maior, porque a idade já está avançada. E sabe o que tem também? Tem muita mulher dentro da igreja bonita, solteira. Aí fala assim, nossa, mas essa mulher é tão bonita e não casou até hoje? Mas é por causa disso, sabia?
Às vezes a beleza da mulher, põe uma barreira que os homens começam a sentir medo de chegar perto dessa mulher, porque ela é bonita, com medo assim, nossa, será que ela vai... Como que vai ser a reação dela comigo? Então essa mulher ela vai começando vai ficando de lado. Porque ela é bonita demais e é feia demais também não casa, nem é bonita demais casa. Então, assim, tá faltando alguma concordância aí. Ô, irmã, isso aí que é mito, hein? Não é não, pastor. Homem tem medo de mulher Posso dar um bonita? exemplo? Ah, irmãzinha. Posso dar um exemplo? Posso? Pode. Tá, eu frequento uma academia. Tá, eu vou lá malhar, comecei a malhar. Tem uma moça linda, perfeita. Nossa, quando ela chega assim, para. Até eu que sou mulher, fica assim, nossa, que mulher linda. Ninguém conversava com ela. Aí eu comecei a conversar com ela, tudo. Eu disse, ninguém conversa com você, é a primeira pessoa que conversa comigo aqui. Eu comecei a conversar com ela, tudo. E aí a outra disse, nossa, você conversou? Nossa, ela não é chata. Ela disse, nossa, super simpática. Nossa, eu achava que ela fosse tão chata, tão metida. Por quê? Porque ela vai sempre arrumada, é uma mulher de postura, uma mulher linda, elegante. Então, assim, isso fez essa barreira. Então, as mulheres da academia já taxavam ela como a fresca. E eu fiz amizade com ela. As mulheres, porque no fundo tem raiva da beleza dela. Mas os homens não. Os homens não chegam porque ela é bonita demais. Hã? E os homens também não chegam. Pastor, isso é mito, tem um monte de mulher na mídia aí, que é solteira, que reclama que os homens não chegam porque tem medo de chegar nas mulheres. Se chegar uma mulher bonita lá na minha igreja, pastor, eu dou uma semana para ela estar namorando. É claro. Nossa, não, que susto. Isso é mito. Isso é papo furado. Essa é a conversa dessa mulher. Não é, pastor. Claro que é, lógico. Mulher bonita. Quem, o homem tem medo de mulher bonita? Tem. Tem chegar, não, mas tem. Você levantou uma questão importante. Esse fator social, econômico, financeiro pode sim ser um entrave, né? Ah, com certeza. Isso sim. Acho que pode despertar no homem um complexo de uma inferioridade. Pô, ela vai ganhar mais do que eu, ela vai participar vai ser muito mais, né, assediada profissionalmente do que eu, então... Mais reconhecida, mais valorizada, tudo é verdade. Então, aí, o que a gente não falou ainda por exemplo, a questão e o amor? Porque eu conheço um monte de mulher bonita que se apaixona por uns trastes que Deus me livre e guarde, né? Cada cara feio de doer, mas elas gostam do cara. Então, não conhece isso? Conheço, eu acho que a minha esposa... Eu não estava me referindo ao irmão. Ela é linda e casou com um homem feio como eu. Você tem uma boa estampa. Mas eu conheço. Não, é verdade. Principalmente na época que eu trabalhava com acampamento de jovens, eu via cada moça bonita com cada traço. Eu falei, não é possível. O que acontece? Mas sabe o que pode ser também? É um amor, então, aquele homem bonito não respeita essa moça como um rapaz que não tem uma aparência tão lá. Eu tenho uma resposta para isso. É o respeito. Esse irmão feio, ele deve ter muitos irmãos intercedendo e orando por ele. Ai, pastor, que vontade! Muito irmão que orou, jejuou. A mãe dele é daquelas antigas, que ora de joelho. Põe pano de saco, então, joga cinza. Por graça e misericórdia, Deus falou, vou te dar um presente, meu filho. Tadinho, gente. Não, eu tive um casal de alunos em que ele era muito feio, sempre foi feio de doer, e ela linda, maravilhosa. Aí um dia, eu não faria isso hoje de novo porque muita maldade, né? Mas um dia lá eu não resisti, falei, irmão, sabe, eu preciso levar você na minha igreja. Mas por quê? Não, porque você é a prova viva da graça de Deus. Ai, pastor. Que maldade. Seu passado te condena. Lógico, passado, presente, futuro, tudo. Mas uma menina linda e gostava dele. E ele foi um casal maravilhoso, né? Mas, então, quando o amor existe, não tem beleza, não tem idade, não tem questão social. O mais importante, eu falando como mulher, o mais importante para nós, falando para os meninos todos, para todos os homens, é respeito. Respeitou, tratou com amor, respeitou, pode ter certeza que você tem a mulher nas mãos. Agora, se tratou com falta de respeito, deu aquela ironiazinha, de malícia, a mulher sai fora. A mulher decente sai fora. Agora... A gente vai para o intervalo, voltamos já para tratar essa questão da mulher decente. Bem, irmã Eliane, a senhora precisa esclarecer para nós aqui
que no começo do bloco anterior, a senhora mencionou o fato de que as mulheres que não se casam ficam infelizes, são frustradas, tal. Como que é isso? Não falei que elas são. Falou sim. Não falei. Nossa, vou levar uma surra na hora que eu sair daqui. Eu não falei que as mulheres que não se casam são frustradas e infelizes. Eu falei assim, tem pessoas, tem mulheres solteiras que têm uma certa idade, que não se casaram, e vê uma mulher que, com menos atributos, assim, não sei como que eu falo, que está casada e que tem família, tudo, ela sente vontade de ter. Não é inveja, assim, ela deve se sentir triste, assim, por que ela tem, por que ela casou e eu não? Eu imagino isso. A senhora acha, por exemplo, dos dias atuais, que, porque antigamente isso não era nem pensável, mas hoje a moça pode se declarar para o rapaz se o cara não se toca? Bom, eu sou moderna, eu acho que pode. Eu acho que pode. Se declarar, falar eu te amo? Ela dá uma sentada no rapaz. Ela se interessa pelo cara. O cara não se toca. Certo? Está lá na igreja. Mas não assim de cara. Como cara. Assim, tem a dica, olha só. Não vai chegar assim de cara, assim, falar assim, né? Eu acho assim que primeiro olhar, né? Ele vai ter que se tocar que ela tá, né? Tá olhando, dá aquele sorrisinho de lado, né? E o cara já vai olhar, vai ver que ele tá tendo algum interesse. Depois, na hora de ir embora, né? Tchau, até amanhã. E ela vai aos pouquinhos. Se o cara não se tocar, mesmo com todas essas indiretas, aí ela vai, nem que seja um bilhetinho, escreve um bilhete. O que ela põe no bilhete? Ai, deixa eu ver. Me liga. Me liga? Não. Vamos estudar Apocalipse juntos. Não. Boa, pastor, obrigada. Por que o Apocalipse? Sobre a volta de Cristo, sobre a noiva. Eu acho que é uma forma... a noiva. É uma forma... Tudo bem. O senhor saiu bem. Eu acho que ela está dizendo, vamos estudar Apocalipse 13 juntos, sua besta. Porque Apocalipse fala da besta, né? Porque tem homem muito desligado, que vê a mulher tá afim, existem muitos homens desligados. Não, eles são tímidos. Eu falo que desligado, bobão, assim, que não presta atenção no que está acontecendo em volta. E aí? Mas eu acho... É certo ela chegar para uma amiga e falar assim, vai lá e fala com ele? Mas se eu falar que tá errada? Não sei. É mais difícil como mulher, é mais difícil para a mulher dar uma cantada no homem? Não, hoje, mas é isso que eu estou te falando. Hoje, no tempo de hoje, tá tudo mais moderno. Na minha época, já, que eu casei com 26 anos de idade, se eu tivesse que me declarar para meu marido naquela época, eu já teria coragem, eu teria mais segurança. Eu faria. Eu diria para ele que, poxa, eu tô afim de você. Vamos namorar, não assim desse jeito, mas assim, eu daria as dicas, igual eu já te falei, com o olhar, o jeito de falar, de tratar. Quando a mulher trata o homem diferente, esse homem já vê. O jeito, as amigas chegam, oi, tudo bem? Vai embora. Quem tá afim, oi, tudo bem? Né? Já dá aquele oi comprido, né? Então, já dá pra ver isso. E se ele não se tocar, ela tem que falar assim. Eu não vejo... Agora, o ruim é se a pessoa falar e ele falar assim, não, desculpa, mas eu tô em outra. Aí... Mas por que é ruim? Quando é ele que fala e toma, porque... Mas o homem, ele é mais forte, a mulher é delicada, ela é uma flor. Tá? Ela é uma flor. Então, assim, você tem que tratar com cuidado. Então, a mulher tem medo de ser rejeitada, é isso? O homem não pode ter medo. Eu acho que a mulher é mais sensível pra isso. Acho que o homem... Ele já é durão. Não sei. É assim? Pessoas levam fora, você chora? Eu já tomei tanto fora na minha vida. Já chorou? Não, mas eu acho que fora é fora pros dois lados, né? Ninguém gosta de tomar um fora, né? Jeito, não, fora é ruim. Mas tá aí algumas dicas boas que podem ser dados e ministrados, né? Preparando as irmãs, porque pode ser que você tenha no universo da igreja algumas que sejam tímidas, né? Para chegar, então acho que as mulheres mais experientes deveriam orientar essas moças, né, pastor? Como chegar, convidar para um cinema. Nunca ser vulgar, nunca ser oferecida demais, isso jamais.
perde, eu acho que tanto o homem quanto... Se o homem for avançado demais, a mulher foge. Se a mulher for avançada demais e for muito sensual, o homem também foge. O homem de Deus foge. Agora, se está dentro da igreja, daquele parâmetro lá da igreja mesmo, e com aquela delicadeza... Na sua igreja tem a corte? Não, porque tem tão pouquinho jovem não, solteiro lá dentro, que agora os que tem são os adolescentes e os jovens que estão crescendo. E eles podem namorar ou tem que fazer a corte? Olha, o certo era fazer a corte. E pedir a mão, né, namorar, ter aliança de compromisso, tudo. Mas eu acho que eles não estão fazendo assim, não. Eu não trabalho com a corte, né? Tenho outros cursos da Universidade da Família, mas eu entendo que a corte não está contextualizada dentro do nosso sistema de ensino, né? Mas tem igrejas que trabalham e não vê nenhum problema nisso. Não, Pastor, lá eu acho que os dois extremos são perigosos, né? Eu acho que a moça também iniciar numa relação muito precoce e cedo pode trazer algum desconforto, né? E também deixar passar hora demais, ela pode... Tudo tem seu devido tempo. Tudo tem o tempo, né? Nicole Marie dos Santos, ela mora em São José dos Campos. Ela diz assim: a priori, não poderia, afinal, as igrejas estão abertas a todos, homens e mulheres, sem distinção de raça, de religião, de condição social, se são solteiras ou casadas e tal. Agora, eu mudaria essa palavra discriminada para explorada. Principalmente as mulheres solteiras que, como os machistas acham, têm tempo para tudo. Devem estar sempre dispostas a colaborar, se esquecendo que elas são solteiras e moram sozinhas. A responsabilidade da casa é delas. Lavar, passar, cozinhar, ir ao supermercado, ao banco e tal. Então, isso daí vai de encontro com o que a gente falou. A igreja, os ministérios, pega o ministério de eventos e tudo, só mulher. No dia dos namorados, ao jantar dos namorados, o que serve? Só as solteiras. Elas falaram isso ontem pra mim. É você, o jantar dos namorados é só os casais. A gente não tem namorado, não está casado, nada. O que serve? É só as solteiras que vão servir, né? Que ajudam no evento. É só porque as casadas vão se arrumar para ir para o jantar. Agora, os pastores podiam, né? Eu acho que eu vou sair desse programa até com levar uma sugestão, né? Para essas mulheres que eu tenho na igreja. Quem sabe a gente procurar outros colegas de ministérios, promover algum tipo de intercâmbio. Isso! Para tentar aproximá-las. Isso! Né? Eu acho que não... pastor é meio, né? Você sabe, você conhece bem a nossa... ninguém quer perder a ovelha. E aí a tendência qual é? Lógico. É a mulher ir acompanhar ele, né? Então, é nunca o contrário, né? Mas a gente, se for pro bem da pessoa, né? Que Nossa, assim seja. Essa ideia é muito legal, faz até bem para os solteiros. Eu conheci uma moça do Evangelho Quadrangular, muito legal, muito bacana, e ela falava assim, para acabar com essa diferença de quantidade de mulheres e homens na igreja, as igrejas tinham que se concentrar e fazer evangelismo em estádio, né? Que é onde tem bastante homem, né? Então, vamos evangelizar em massa lá nos estádios e tal, que aí vai ter bastante homem na igreja. Vai na torcida gospel lá, né? Enfim, sei lá. Mas aí ele vai esbarrar em outros problemas, né? Porque geralmente o homem que frequenta estádio tem um nível social mais baixo, as moças da igreja são escolarizadas, a própria família delas começa a fazer peneira. Muitas moças passam da idade por causa disso, não é? Que fica, a família fica escolhendo tal. E muitas vezes comete injustiças. É verdade. Meninos bons que são menosprezados em função ou da cor, ou da origem, nordestino, que não é? Verdade. Verdade, é porque vem de uma família mais pobre, não tem uma escolaridade boa, a profissão é um pouco mais baixa, mas são rapazes de caráter, crentes, carinhosos. Isso não é levado em conta. Isso que me irrita, pastor. Isso não é levado em conta pelas famílias. Gente, e aí? E aí, às vezes, vai pegar alguém lá de fora, que tem diploma e tal, e vai judiar da sua filha. E vem todo contaminado, né? Que se pega vai ser um jogo desigual, né? Além de ser contra a palavra de Deus, né? Enfim. Doutora Carla de Germinas de São Paulo. O problema é que dentro da igreja tem gente que só olha seu umbigo. Outro dia mesmo foi um pastor nesse programa que era contra os relacionamentos de cristãos pela net.
Percebi que o reverendo Weber, pela sua educação esmerada, se conteve para não dizer: mas o senhor é casado, se não fosse, não iria buscar meios alternativos. Se conformava em ficar solteiro, esse pastor insistia em dizer para esperar em Deus. Conheço muita gente que morreu esperando sem sair do lugar, plantado, feito um salão. Tá aí. Que história é essa de esperar em Deus? Os ministérios de casais muitas vezes falam isso para as pessoas. Não, você tem que confiar, espera em Deus, Deus tem o melhor e tal. Ai, nossa, é muito complicado, gente, quando faz essa pergunta. Porque esse tema, se espera em Deus, a gente sabe que tem que esperar em Deus, mas como que é o esperar em Deus para conseguir um marido? Para esperar o marido, para esperar, né? Assim, eu não tenho resposta agora. Você não orienta a fazer isso? Não, então, isso que eu estou te falando, eu não tenho a resposta agora, porque o entender isso, esperar em Deus, ó, você vai arrumar um trabalho, você fez a entrevista, espera em Deus, eu vou esperar. Eu fiz a entrevista, então há uma chance, porque eu fiz uma entrevista de trabalho, então eu tenho que esperar em Deus, que Deus me abençoe para que eu consiga esse trabalho. Mas e o namorado? Como eu vou esperar em Deus o namorado se eu não... Se eu não fiz a entrevista. Eu não fiz a entrevista e nem conheci ninguém, entendeu? Eu então interpreto esse esperar em Deus, pastor, assim, que a pessoa vai ter aquela confiança no Senhor, né? Que vai orar e tal, mas que isso não vai deixar ela inerte, não quer dizer que ela parada, não... Né? Ela pode conhecer uma pessoa, até num lugar que seja fora da igreja e vai se conhecendo, vai trocando impressões. De repente aquele cara começa... Eu tenho uma psicóloga na nossa igreja que ela tinha um amigo que era do mundo, e essa moça ela é muito dedicada ao Senhor. E ele era do mundo, só que ele era apaixonado por ela. E ela namorou com um crente, não deu certo, aquela coisa toda. Esse rapaz começou a se aproximar dela. E ele tem essas características que você falou: trabalhador, honesto, um menino de muito valor. Ele só não era crente. E ele começou a ir frequentar a igreja e tudo, e ele, com o passar do tempo, aceitou a Cristo. Eu fiz o casamento deles. Hoje eles trabalham, inclusive, eles têm um curso na igreja preparando os noivos, né? Que é um curso que nós damos lá. E eles que lideram. Então, a gente realmente não pode discriminar, ou, como o internauta falou, explorar, ou ter preconceito, porque Deus... Então, esse esperar, na minha ótica, é esse esperar de assim, você orou, você confiou no Senhor, mas não quer dizer que... Porque tem gente que interpreta esse esperar e não vai fazer nada. Eu vou ficar orando, o emprego tem que vir na minha casa, o namorado tem que aparecer no minha... Você sabe que tem uma passagem na Bíblia, eu vou falar dessa passagem, depois que a gente ouvir o povo fala. Vamos ver as entrevistas que foram feitas. Pessoas maduras, mas solteiras, são discriminadas nas igrejas evangélicas? Verdade ou mito? Eu creio que é verdade. Por quê? Não em todas, porque a Bíblia nos dá respaldo que não é bom que o homem viva só, né? Então, quando o homem ou a mulher decide viver só, né, chega a uma certa idade, as igrejas, talvez não todas, mas eu creio que tem algumas que têm principalmente aquelas que são mais primitivas, né, que são mais rígidas na doutrina, ficam com o pé atrás. Por quê? Né? Logicamente que tem algumas decisões que a pessoa toma, eu não quero, né? Mas tem igrejas que fazem aquela discriminação e que realmente às vezes leva esse problema a sério, ao pé da letra. Então, por isso que eu acho que existe, e não são poucos, são muitas igrejas. Primeiro, eu sou solteiro, por opção. Se existe uma discriminação dentro da igreja, não só na igreja, como na sociedade como um todo. Existe a discriminação, não só nesse sentido, como em outros casos. Eu acredito que não tem motivo para discriminar uma pessoa madura que seja solteira, isso por pessoas que são maduras na fé. Porque a pessoa que é madura na fé entende que existem homens e mulheres que são chamados 100% para servir a Deus. E outros são pessoas naturais que se casam, como se diz a Bíblia, se dão em casamento e constituem a sua família. Não tem justificativa de poder fazer qualquer tipo de discriminação com quem não se casou ainda, ou quem optou em ser eunuco, conforme também explica as Escrituras.
Alexandre Giaqueto. Ah, beleza, acabou de... Você assistiu o Jornal das 22 aqui, né? E agora ouviu a entrevista do nosso jornalista mor. Pois é, tem uma passagem na Bíblia, que até uma vez eu falei na sala de aula, e depois de algum tempo, 2 ou 3 anos depois, uma ex-aluna chegou para mim: ô pastor, apliquei o seu ensinamento e deu certo, casei. Que é o seguinte: quando Abraão quis casar o filho dele, Isaac, ele deu a missão mais maluca possível para um servo, né? Ele falou para o servo: ó, você vai lá na minha terra e traz uma esposa para o meu filho. Aí o servo falou assim: se eu trouxer a mulher errada, como é que vai ser, né? Poxa, o filho do patrão, o filho, assim, que Abraão devia, né? Isaac, o filho da velhice, o filho da promessa e tal. Se Isaac for infeliz, a culpa vai ser de quem? Né? Quem que escolheu a mulher? Aí ele fez uma oração: o senhor tem que me ajudar, porque como é que eu vou arranjar uma mulher que faça o filho do patrão feliz? Não vou saber. Aí ele pediu para Deus um sinal. A mulher que vier ao poço e tirar água para mim e para os camelos é a mulher que o senhor indicou. Ele estava com 10 camelos. Você faz ideia do que é dar água para 10 camelos que atravessaram o deserto? Né? Então não era um sinal qualquer, não. Aí eu falei na aula: você fica orando, pedindo para Deus mandar, mas você está dando água para os camelos? Tem que fazer a sua parte. Você tem que dar água para os camelos. Olha o mistério aí, ó. Né? Aí a Rebeca. A Rebeca foi e tirou água para o Eliezer e para os 10 camelos de Eliezer. E Eliezer falou: é essa, não tem dúvida. E foi mesmo. Viu? Você não deu água para muito camelo, não, né? Dei sim, porque eu tenho um marido tão bom. Ah, tá vendo? Viu? Funciona, pastor. Viu? Pensando. Tem que fazer a Ele parte fica todo cheio, né? Ele chega e explode. Você enche a bola dele. Uai. Depois tem recompensa, não tem não? Arlindo Bueno Nunes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São discriminadas não apenas por terem uma idade mais avançada e optarem por não se casar ou por ficarem sobrando, como dizem, mas são discriminadas até de formas mais variadas do que para os que não são cristãos, porque a discriminação vem acompanhada da pretensa sabedoria do que Deus pensa. Certa vez, dei o azar de aceitar o convite para visitar a igreja de uns conhecidos e fiquei impressionado com o luxo das roupas, as transparências e aberturas que atraíam olhares muito penetrantes e demorados. Gente que ia na igreja para se exibir, com objetivos variados. Aquilo nada tinha a ver com culto cristão. E os comentários dos meus conhecidos me fez não reconhecê-los. Hoje há muita falsificação. Ouça falarem: essa gente não teme ao Senhor. É preconceito. Ô doido. O Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, de Minas Gerais. Sim, são cobradas demais, sempre com aquele mesmo jargão da lei mosaica que foi abolida por Jesus. Não é bom que o homem esteja só. Eles não conseguem entender que casa quem quer e que se casamento fosse bom, as pessoas não viviam do jeito que vivem. E no novo concerto a solidão não existe mais. O apóstolo Paulo aconselhou que a pessoa viver solteira é melhor. 1 Coríntios 7:32. Que a viúva, se viver sozinha, será mais feliz. 1 Coríntios 7:39. Elias era solteirão. Eliseu era solteirão. João Batista era solteirão. Jesus Cristo era solteirão. Paulo era solteirão. Todos os apóstolos, exceto Pedro, eram solteirões. Por que eu não posso ser o solteirão de Jesus? Quem quiser casar, casa. Agora, recriminar os outros, aí é demais. E aí, pastor? Pelo menos em uma coisa nós concordamos, né? Que não é mito, né? Que há discriminação, né? Há discriminação. Eu acho assim, isso nós abordamos muito de leve aqui, né? O rapaz solteiro, como eu já falei, desperta um pouco de desconforto, desconfiança, né? Tanta moça sobrando tal, e ele não se interessa por nenhum. A mulher solteira, ela pode representar uma ameaça às esposas casadas não muito seguras, não é verdade? Também. Né? Então tudo isso contribui para... É melhor ela casar logo, assim, né?
deixa de ser um... O problema é muito sério, é muito mais sério do que a gente pensa. Dentro da igreja, dividir os ministérios, solteiros, jovens, nossa, é uma tarefa de muita sabedoria, hein? Tem que ter muito cuidado para falar com o solteiro, falar com o jovem, tem que ter muita sabedoria, é muito complicado. Cleverson Pereira do Vale Pastor, de vez em quando ele vê o programa, lá de Arthur Nogueira, em São Paulo. Aliás, vou pregar na igreja dele em outubro. Em outubro, eu e a equipe do Vejam Só estaremos aí em Arthur Nogueira, na primeira igreja batista. Ele diz, graça e paz. Infelizmente acontece sim a discriminação de pessoas solteiras. Elas são chamadas de solteironas ou solteirões. As pessoas ficam fazendo piadas porque ainda não casaram. Creio que a igreja deve pensar nesse grupo com respeito e criar um ministério de solteiros. Hoje acontece em nossas igrejas, encontro de casais, encontro de jovens, encontro de adolescentes e tal, e não há um encontro de solteiros maduros. É preciso pensar com carinho. Recomendo a leitura do livro Famílias Fortes e Igrejas Fortes, de Wayne Grudem. Tem um capítulo que ele cita com adultos solteiros na igreja. Vale a pena ler. Mas já tem até literatura, pastor. Aí, tá vendo? Eu concordo com o pastor, com o colega aí de Arthur Nogueira. Bem, isso a igreja tem que proporcionar a esse público, né, alguma atividade específica para eles, né? Muito bem. Irmã Eliane, a senhora já reparou naquele capítulo de Isaías, se não me engano, capítulo 7, em que o profeta diz assim, naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, do nosso próprio pão comeremos e das nossas próprias vestes nos vestiremos, tão somente tira de nós o nosso opróbrio. Já viu? Já ouvi. E aí, o que a senhora pensa? Qual a sua interpretação desse versículo? Tem que consultar aqui. E o pastor? Mas isso aí não se aplica ao que nós estamos falando, muito... né? Aquela uma profecia específica, né? Você conhece muito bem, né? Ué, eu já vi gente falar assim, é uma profecia do nosso tempo, que tem 7 mulheres para cada homem. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa, uma vez ele foi interrogado a respeito do que o internauta anterior citou lá de Corinto, né, dos conselhos de Paulo. Aí ele disse assim, olha, Paulo diz 2 coisas. Primeiro, não case. Segundo, não se separe. Mas e como é que faz então, nos solteiros, sempre no meio dos solteiros tem um divorciado e uma divorciada. Como que a gente, como que vamos lidar com isso? A irmã é que cuida de casais. Não, mas eu quero casais. Eu cuido de casais, casados, para que não se separem. O pastor aí deu uma sugestão aí, o pastor de Arthur Nogueira, né? Montar um ministério de solteiros e divorciados. Exatamente. Agora, não pode casar de novo, divorciado? Não, pois porque pela Bíblia fala que não, né? Mas e os casamentos que não dão certo? Eles vão ficar levando, empurrando com a barriga o resto da vida e não dá jeito. Porque eu já falei, até o casamento para ser restaurado, o casal precisa querer. Se não quiserem, não adianta. Só um ficar lutando e lá, só a mulher vai. Aí só a mulher muda. E o marido fica lá e não vai atrás, não procura alimento, não procura ajuda, eu não resolve nada. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a irmã Eliane de Castro, da Igreja Batista. Tá bom, Eliane Franco de Castro, da Igreja Batista Bereana, e também ao pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Entre lá no site, na aba Convidados, você tem o link para os telefones, e-mails, para você mandar perguntas, fazer convite, enfim, usar e abusar dos nossos convidados, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar a bola da grade. Marli de Jesus, de Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Parabéns, Marli. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. No próximo Vejam Só, a gente se vê de novo.